Olá pessoal, saudações mais uma vez. Hoje eu venho trazer um conteúdo a respeito de algumas coisas que eu venho percebendo no mercado da metrologia, né? A primeira coisa que eu venho notado é a expansão de demanda por estatística e metrologia nos laboratórios. Eu venho percebendo que os laboratórios agora, eles estão percebendo, principalmente pela pressão das novas avaliações, das novas auditorias em cima da 17.025 de 2017, que é necessário ter um conhecimento mais consolidado, né, da estatística aplicada a laboratório, metrologia e, consequentemente, do cálculo de incerteza. E a partir disso, eu coloquei esse segundo item também, que eles estão muito associados. Além da expansão da demanda, né, pelo conhecimento, pelo domínio da metrologia, por saber o que está fazendo, saber analisar riscos dentro do laboratório, saber calcular o resultado com incerteza e uma incerteza apropriada, uma incerteza representativa, não aquela incerteza fixa, né, que o pessoal, alguns ainda insistem em fazer, mas uma incerteza que permita uma análise de risco de cada amostra para saber se aquele resultado é conforme ou não conforme. E o item 2 vem o seguinte: questionamento das práticas equivocadas que por anos foram aceitas pelas avaliações. Então eu venho notado que os laboratórios eles estão se questionando nas suas próprias planilhas, nos seus próprios procedimentos, eles estão percebendo que falta alguma coisa, eles estão percebendo a carência desse conhecimento da metrologia e da incerteza em planilhas que ficam imutáveis por anos, né? Planilhas que calculam incertezas fixas e nunca são alteradas, nunca são corrigidas, nunca são atualizadas, né? As amostras vão passando, mas aquela incerteza, aquela estimativa lá fica fixa durante anos. E isso, por muito tempo, foi aceito pelas avaliações, né, de auditoria e de acreditação. Porém, nota-se que não é mais bem assim, né? Não está se aceitando com tanta facilidade essas planilhas que, na verdade, não calculam nada, né? Certeza fixa não significa nada. Não existe. A gente sabe que não existe uma incerteza associada ao procedimento, porque o resultado de medição ele é a junção do procedimento de análise com a amostra. Né? Sem a amostra não existe resultado. Você está analisando o quê? A propriedade do quê? Que analita o que é? Em qual matriz? Tem que ter uma amostra, né? E com isso você não pode calcular o valor médio em cima de uma amostra e uma incerteza chamada incerteza do método, que na verdade isso não existe, né? Agora está sendo mais cobrado e os próprios laboratórios estão percebendo que isso já não faz mais sentido, né? Não faz sentido eu falar de uma incerteza fixa, não faz sentido eu ter cálculos com listas imensas de fontes de incerteza que não tem sentido algum. Eu tenho que focar no mensurando, eu tenho que focar no que eu estou fazendo, eu tenho que dominar o procedimento, eu tenho que colocar no procedimento de análise, né, aquela equação do mensurando que eu estou trabalhando, qual estimativa eu estou fazendo em cima dela, esse tipo de informação que deveria ter. E agora os laboratórios estão sabendo, estão percebendo a importância de ter isso. E com isso, eu coloquei o terceiro item aqui, que é a necessidade de profissionais especializados. Quer dizer que todo lugar agora tem que ter um profissional especializado na incerteza e na metrologia? Não necessariamente, mas você tem que ter algum acompanhamento. Ou você faz um acompanhamento treinando o seu pessoal ou algum funcionário, analista, para que ele fique responsável por fazer essa intermediação, né, do laboratório com análise de risco ou com eventual contratação de um consultor externo, ou mesmo contrata alguém externo para poder fazer esse acompanhamento e consolidar o conhecimento, mais ou menos na linha do vídeo que eu gravei já, com relação à contratação de consultoria, se você optar por esse caminho. Então eu vejo que o mercado agora está diferente, os laboratórios estão pensando diferente. Já recebi contato de diversas pessoas que estão questionando as próprias práticas e muito disso graças aos vídeos que eu estou gravando, mostrando o verdadeiro conhecimento, mostrando o ponto de partida que o laboratório tem que ter, que não é mais ficar chutando fontes de incerteza, jogando de qualquer jeito na planilha, nem é mais deixando uma planilha que fica uma incerteza fixa chamada do método, que na prática não quer dizer nada, né? Agora eles estão percebendo, eles estão vendo, acessando o conteúdo e estão percebendo que é necessário fazer essa mudança de mentalidade, essa mudança de percepção, né? Enxergar a estatística e a incerteza como uma ferramenta importante, parte do resultado e fundamental para a análise de risco dos resultados, das amostras, né? Saber se aquilo é conforme ou não conforme ao consumo. Então essa consciência está sendo mais difundida.
E isso eu fico muito grato, porque parte disso é em relação ao conteúdo que eu posto, é o conteúdo que eu publico aqui no canal, e em parte também das pressões, das avaliações que vão se aprimorando, né? A auditoria vai se aprimorando, os próprios avaliadores vão se aprimorando, vão entendendo que agora incerteza não é uma coisa que você tem que pelo menos tentar, como dizia a norma antiga lá de 2005. Não, tem que ser feito para cada amostra. Ainda que a norma abra margem, né, para um resultado combinado de várias amostras, resultado médio com incerteza, lá fala, né, que você pode reportar incerteza para um conjunto de amostras, mas isso aí em casos especiais, em casos que as amostras são lidas centenas por minuto, né, como por exemplo na análise do leite, enfim, não é todo caso que você vai se encaixar ali não. É um equívoco pensar isso. O meu caso é especial, eu vou reportar uma incerteza a cada mês. Não, não é assim que funciona não. Você tem mecanismos para fazer, 99% dos casos você tem mecanismos para fazer incerteza por amostra. Raríssimos casos que você realmente não consegue fazer a incerteza para o resultado com incerteza para todas as amostras. As exceções são aquelas que passam centenas de amostras por minuto. Nesse ritmo eu não consigo atualizar as informações ainda, né? Porque pode de repente criar um sistema informatizado que consiga fazer um desvio padrão ali por amostra. Mas nesses casos, que passam centenas de amostras por minuto, que não dá tempo de eu preencher um Excel, por exemplo, eu posso muito bem fazer uma estimativa ali em conjunto de repetibilidade, a qual eu vou, né, fazer uma correção de repetibilidade associando um conjunto de amostras periodicamente. Então pode ser uma vez a cada batelada, uma vez a cada período, uma vez a cada semana, como queira definir, para poder tentar controlar. Você nunca vai controlar a incerteza, mas você vai tentar estimar algo mais representativo. Como são propriedades físico-químicas, no caso do leite, é mais fácil não ocorrer o risco de avaliação de falso positivo ou falso negativo, né, de conformidade. Então, são características, por exemplo, como proteína, gordura, né, coisas mais de maior concentração. E não traços e resíduos, porque quando você analisa contaminantes, traços e resíduos, aí a coisa complica. Você já não pode ficar fazendo uma incerteza conjunta, não, porque uma amostra pode vir totalmente contaminada e a outra simplesmente vem normal, sem contaminação alguma ou a qualquer nível, digamos, detectável de contaminação. Só para citar um exemplo na área de alimento, né? Mas a ideia principal aqui é nova percepção dos laboratórios. Estamos evoluindo, eu percebo isso, eu fico grato por isso. Estamos evoluindo, né? Estamos percebendo que precisamos de mais estatística, mais metrologia, mais atenção nos laboratórios. Está acabando aquela visão retrógrada de desprezar a incerteza, de achar que a incerteza é uma coisa muito complicada, que é uma coisa que não tem utilidade. Essa visão está saindo, né, de campo, assim, praticamente uma morte sem redenção dessa visão retrógrada de que incerteza é só uma coisa ali que tem que calcular por obrigação, né? Não tem mais essa visão. Alguns podem ter, mas essa visão vai acabando aos poucos. E agora, o questionamento, né, das próprias práticas que foram feitas, os laboratórios estão evoluindo, amadurecendo, estão percebendo que aquela forma de fazer, com lista de fontes de incerteza, sem ter um mensurando como base, né, ou aquela planilha fixa que não muda a incerteza, ou aquela planilha separada, eu tenho uma planilha para o resultado e uma planilha para a incerteza. Não, essa visão está acabando, os laboratórios estão vendo que isso não faz sentido, né? Recebo vários feedbacks nesse sentido, de que os próprios analistas estão percebendo e questionando esse tipo de prática que por muitos anos foi aceita e, por fim, estão percebendo a necessidade de ter profissionais com esse conhecimento, né? Tem grandes indústrias farmacêuticas que já estão publicando vagas de trabalho nesse sentido, de alguém que faça estatística para laboratório, estatística para ensaio de proficiência, né, cálculo de incerteza. Então já está começando essa visão a ser mais difundida e, aos poucos, uma coisa que seria um serviço de consultoria quase que exclusivamente no passado, agora não. Agora isso vai se tornar cada vez mais um encaixe numa função dentro das empresas ou dentro dos grandes laboratórios que estão mais preocupados com essa questão, que vai ser cada vez mais comum, né? Então esse vídeo eu gravei para mostrar
essa mudança de percepção, e talvez você que esteja assistindo se identifique com o que eu estou dizendo. Né? Ou seja, você deve se questionar, você deve perceber a necessidade dessa novo conhecimento, dessa consolidação desse conhecimento, para que o seu laboratório preste um serviço com excelência. Muito obrigado pela atenção e até o próximo conteúdo.